Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, é um prazer estarmos reunidos novamente nessa gloriosa quinta-feira. Hoje o programa será dedicado a duas pessoas em especial. Uma delas é o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido em 29 de agosto de 1831. Então hoje é aniversário do nosso querido Bezerra de Menezes. E a outra pessoa em especial a qual o programa será dedicado é a nossa querida e amada Victorina da Rosa Ferreira, mais conhecido como Dona Nina, a mãe da Janete, que voltou, à vida principal, desencarnou no dia 23 de agosto, na sexta-feira da semana passada, e foi com a Janete, estava junto com a Janete, foi tranquilo, foi em paz, tá? Nós agradecemos a todos que, aos mais antigos, que fizeram as orações. Lembram que a Dona Nina tinha vários problemas de saúde e ela ganhou uma sobrevida, tanto motivada pelo Dr. Arthur, do Hospital Mãe de Deus, quanto pelas orações feitas aí pelo pessoal das antigas no grupo. Fica o meu agradecimento, a nossa retribuição de alegria. O Darwin está aqui agora. E muito obrigado a todos. E a Dona Nina seja bem recebida e recepcionada. Este evangelho é para a senhora, assim como para o Dr. Bezerra de Menezes. Olá, uma boa noite a todos. Vamos então agora à nossa oração, é a oração nossa de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Vamos então agora à nossa oração. A nossa leitura. Estamos no capítulo 13, agora é o item 12. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sejam bons e caridosos, e terão em suas mãos a chave para entrar no céu. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amam-se uns aos outros. É somente pelo devotamento ao próximo que a alma pode elevar-se às regiões espirituais superiores. Ela apenas encontrará felicidade e consolação na prática da caridade. Sejam bons, amparem seus irmãos, deixem de lado a terrível chaga do egoísmo e trabalhem com o objetivo de abrir o caminho para a felicidade eterna. Quem já não se sentiu alegre, com o coração batendo mais forte ao ouvir o relato de uma boa ação, de uma boa obra verdadeiramente caridosa? Se procurarem apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estarão sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não faltam. A boa vontade é que é rara de se encontrar. Observem que a história sempre guarda lembranças de amor e respeito por uma multidão de seres humanos de bem. O Cristo ensinou tudo sobre as virtudes da caridade e do amor. Por que deixar de lado os seus devidos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Eu gostaria que a dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, desprezam o Evangelho, fazendo dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Deixam esse admirável código moral entregue ao esquecimento. Seus males provêm apenas do abandono voluntário, e esse resumo das leis divinas. Leiam essas páginas que mostram todo o devotamento de Jesus. Meditem sobre elas e certamente aprenderão muito. Seres humanos fortes, preparam-se. Seres humanos fracos, façam da doçura e da fé suas ferramentas. Sejam mais convincentes e constantes na propagação da doutrina espírita. Deus permite que nos manifestemos a vocês apenas para encorajar e estimular o zelo e as virtudes que já possuem. Mas se cada um quisesse estimular zelo a essas virtudes, bastaria apenas a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas são necessárias especialmente para os que possuem os olhos fechados e os corações impacientes. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todas as virtudes terrenas, pois sem ela as outras não existem. Sem a caridade não existe esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos sirva de guia. Sem a caridade, a fé desapareceria, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a virtude mais elevada que ele nos oferece. Como desconhecer essa suprema bondade? Qual coração seria tão perverso a ponto de desprezar e expulsar esse sentimento puramente divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também são modestos em relação às suas obras, mas acredito naquele que comecei como uma das que mais deve contribuir para o alívio de nossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos medirem
como missão pedirem como missão continuar minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas e bondosas irmãs, em sua missão divina, praticando a virtude que eu recomendei, sentindo toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifício. É uma grande alegria para mim ver o quanto o caráter de vocês é nobre, o quanto a missão que abraçaram é amada e protegida. Seres humanos de bem, de boa e forte vontade, unam-se para continuar a obra de propagar a caridade. No próprio exercício dessa virtude, encontrarão uma recompensa, pois não existe alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sejam unidos, amem-se uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Bom, esse foi o nosso São Vicente de Paula, né? Que deixou essa mensagem ali. Nós temos alguns pontos. Vocês viram que a beneficência, né? Ela vem repleta de... Só um pouquinho. Tá, 12, tá. A beneficência é a caridade, né? Vem repleta com alguns pontos chaves, tá? A gente pode até pensar na caridade como a chave dos céus, né? Por quê? Porque ela é essencial para a elevação espiritual. Então, ela é a chave da felicidade eterna, como ele disse. Um exemplo disso seria a história de Francisco de Assis, que renunciou a todas as suas riquezas para servir aos pobres, aos doentes, vivendo na mais pura caridade, conforme o ensinamento de Jesus. Outro ponto-chave é o amor ao próximo. Amem-se uns aos outros. Isso todo mundo já sabe que esse é um preceito fundamental para alcançar a felicidade. Não tem como de outra forma. No Espiritismo, tá? Aqueles trabalhos em grupos de socorro espiritual, como as reuniões de desobsessão, isso é amor ao próximo. Tá? Onde os médiuns e assistentes unem-se esforços para ajudar espíritos sofredores. Não só os encarnados sofredores por uma obsessão, mas os próprios obsessores são espíritos sofredores. Isso é amor ao próximo, ajudar aqueles que te atormentam. Outro ponto ali que é referenciado nesse texto ali, o egoísmo como um obstáculo espiritual. O egoísmo é uma doença, né? Uma praga, uma chaga, que totalmente impede o espírito de progredir, tá? E isso ele deve ser superado. E não pensem que nós estamos livres disso, todos estão apegados ao egoísmo, né? É uma coisa que a gente tem que estar toda hora vigiando, tá? Lembram da parábola do bom samaritano? Onde um homem ajuda o outro que foi atacado por ladrões, sem pensar em si mesmo. Isso é combater o egoísmo. Tá? Ele poderia ter passado reto como os outros. Daí não é problema meu. Não fui eu que fiz isso. Ele foi lá, pegou, colocou lá na hospedagem, pagou pelo tratamento, pelos cuidados daquela pessoa, independente de quem fosse. Tá? Isso é vencer o egoísmo. Ele podia simplesmente ter ido reto naquele caminho, ignorado. Um outro ponto ali que a gente pode notar no texto, tá? É a alegria que tem por detrás de um ato de caridade. Tá? É uma profunda alegria espiritual. Lá nos centros espíritas, tá? Nós temos a distribuição das sopas, né, nos centros espíritas, para moradores de rua, para pessoas que estão em necessidade. Claro, isso é só um exemplo, mas gera uma profunda alegria em quem está proporcionando esse alimento para quem precisa. É só um exemplo. Porque é uma festa, né? Minha Janete trabalhava com isso. E eu ia lá visitar eles quando eles estavam fazendo esses sopões, assim. E era uma festa lá dentro, lá do pessoal preparando.
Então, existe uma alegria assim quando tu vai fazer algum ato de caridade. Outro ponto que o São Vicente fala ali é Jesus como modelo, né? Não tem outro modelo de caridade, gente. Ele é o exemplo máximo, tá? Na qual todos os seus ensinamentos devem ser seguidos, tá? Aquela multiplicação de pães e de peixes é um exemplo de como ele praticou a caridade. Tá alimentando uma multidão com generosidade, com amor. É um exemplo. A gente pode multiplicar pães e peixes por aí, não da forma de Jesus, né? A não ser que tu esteja num grau tão bom assim, mas você pode transformar comida, aparecer comida de algum lugar, você dá um jeito, arrecada dali, vai, isso é a multiplicação, né? E o Jesus é um modelo para isso, né? Um outro ponto para a gente trabalhar isso, assim, é estudar as lições de Jesus. É essencial para a transformação moral. A gente precisa dessa referência. Nós temos que refletir sobre os ensinamentos. Tá? O que nós fizemos aqui, esse nosso ato aqui agora, o Evangelho no Lar, é uma prática comum no Espiritismo, aonde nos reunimos para ler um trecho e, sei lá, refletir sobre os ensinamentos de Jesus naquele texto. É uma forma de manter o Evangelho presente no dia a dia. Ler um trecho da Bíblia, ler um trecho do Evangelho, onde estiver, para acalmar o ambiente, para se acalmar. Já falamos sobre isso. Tá? Então, é importante a gente ler palavras edificantes, ler as palavras de Jesus. É ótimo, importantíssimo. Nós podemos também enxergar nesse texto, tá, a caridade como base para todas as virtudes. E ela é, tá? Ela é fundamental para sustentar as outras. Porque sem caridade você não consegue ser honesto, sem caridade você não consegue ser justo, sem caridade você não consegue ser bom, sem caridade você não consegue ser honrado. Ela é a base de tudo. Se você não for uma pessoa caridosa, você não consegue sustentar essas virtudes. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, Kardec afirma, né, o tempo todo que sem a caridade não há salvação. Tá? Destacando o quão ela é a base da reforma íntima. Reforma íntima é essa que é necessária para todo o processo, né, de progresso espiritual. Bom, para quem gosta de uma recompensa, São Vicente até cita, né, a recompensa espiritual pela caridade. Tá? E ela já traz essas recompensas na vida presente. Não que a gente esteja fazendo caridade por causa das recompensas. Aí já não é mais caridade. Você faz por fazer a caridade e já terá recompensa aqui mesmo, na vida presente. Tá? Ao caso do Divaldo Franco, dedicou sua vida à caridade, fundando lá a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho acolhe crianças e famílias carentes e é um testemunho vivo de como a caridade proporciona a paz e a alegria espiritual que aquele homem leva e traz. Pensem nisso. A união e o amor entre as pessoas, né, conforme o ensinamento de Cristo, são fundamentais para a construção de um mundo melhor. Tá, gente? Isso aí nas reuniões espíritas estão fazendo o quê? A união dos participantes em prece, é a união dos participantes em vibração. Para quem está necessitado, tá? Essa prática dos ensinamentos de Cristo sobre o amor fraternal é essencial. Então lembre-se desse texto aí de São Vicente de Paulo. Lembre-se disso, isso é fundamental. Com isso, então, eu encerro meu comentário. Vamos agora, então, à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores,
que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Com humildade e com força da nossa fé, chamamos por Bezerra de Menezes, pedindo o auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, como é o caso da minha mãezinha querida, assim como é o caso de outras pessoas que foram queridas para vocês também. Mas hoje eu estou mandando essa vibração boa para minha mãezinha, que foi um ser humano de muito amor, de muita luz, que foi uma mãe espetacular, uma esposa excelente, um ser humano maravilhoso. Que ela receba o nosso carinho, que ela continue na caminhada evolutiva, que ela fique tranquila sabendo que todos nós que aqui ficamos com o carinho dela, com a saudade, mas também estamos na nossa busca interior, na nossa caminhada, e que um dia todos nós vamos nos encontrar. Então, tenho muito a agradecer a ela, agradecer a todo o carinho de vocês deixados esses anos todos aí que a gente está nessa luta aqui. Quem nos acompanha sabe, ela foi uma mulher guerreira, uma pessoa especial. E também quero desejar a todos vocês que participam do Evangelho também. Vamos então à nossa oração de Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem todos com a paz de Deus, com a luz que ilumina, nossos dias, né? Com a luz que nos faz crescer, que nos faz ter um norte, e que a gente possa aproveitar a nossa vida e entender mais como funciona o sistema da beneficência, o sistema da caridade, e que a gente possa, assim, já trabalhar isso na gente. Fiquem todos com a graça de Deus, com uma semana repleta de alegrias. Vamos agora para o passe musical e em seguida vem o encerramento. E até quinta-feira que vem, nosso novo encontro. Ótima semana a todos. Hora de acalmar o coração,
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br